Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos à minha live de quinta-feira, todas as quintas, às 7h30 da manhã. Eu vou colocar o tema aqui, 11 erros evitáveis no empreendedorismo. Então vamos lá. Bom dia. Para quem não sabe, desde 1º de outubro de 2020, toda quinta-feira, às 7h30 da manhã, eu faço aqui uma live falando sobre empreendedorismo na minha visão jurídica sobre alguns assuntos e o quanto isso interfere nas administrações das empresas e é decisivo na hora de empreender. Bom dia, Gil, Deraldo. Então, vamos lá. Bom, sobre o erro, é um assunto que, na linguagem mais empreendedora, ele é até estudado. Inclusive, ele é planejado para acontecer, porque ele faz parte do processo tanto de criação da empresa, quanto do crescimento da empresa, né? Então, o erro no empreendedorismo, aquele erro que traz benefícios, aquele erro... Bom dia, Andrei. Aquele erro que você se organiza financeiramente para enfrentar a possibilidade dele acontecer, de experimentar um produto, de experimentar uma entrega, de experimentar a forma como a tua empresa vai se organizar, enfim, são erros que o empresário não só está programado para que eles aconteçam, como ele é esperado que aconteça para que ocorra aquele aprendizado, né? Para que não só o empreendedor, mas como toda a cadeia de colaboradores, eles participem desse momento e a empresa adquira novos conhecimentos que inclusive vão contribuir para a concorrência, né? Para superar algumas questões da concorrência, né? Entretanto, o que nós vamos conversar hoje não é sobre esses erros que a gente aprende e que eles não te trazem exatamente um prejuízo, né? Eles te trazem mais benefícios do que prejuízo. Nós vamos falar daqueles erros que prejudicam fundamentalmente o negócio e que eles poderiam nem acontecer, porque o aprendizado que eles trazem, eles não são tão superiores ao prejuízo que eles causam, né? Aliás, o aprendizado ele é muito pouco perto do prejuízo que ele causa. Então, são erros que a gente precisa procurar evitar, né? Até porque hoje, muitos desses erros que eu vou falar aqui, eles são evitáveis porque o conhecimento ele está muito fácil. Ele está de graça, né? O empreendedor, quando vai abrir a sua empresa, vai abrir o seu negócio, se ele tiver realmente a intenção de crescer, a intenção de melhorar, né? A consciência de que uma empresa ela é dinâmica, que ela não pode ficar parada, que aquela tua ideia inicial não vai ser a ideia que vai ser colocada em prática, não vai ser a ideia completa que vai te trazer resultados, né? Você vai atrás do conhecimento. E esse conhecimento hoje, a quantidade de aulas gratuitas sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre todo tipo de assunto que envolve o desenvolvimento de um negócio, ele está de graça na internet. Então, esses erros que nós vamos conversar agora, eles não podem fazer parte, né, da nossa cadeia produtiva, digamos assim, dentro de uma empresa, né? O primeiro grande erro que eu digo que ele faz o negócio falir em bem pouco tempo é aquela ideia de empreender só por dinheiro e querer o dinheiro rápido. É um dos maiores erros que eu vejo, assim, as pessoas começarem um negócio e acharem que vão ter uma
uma renda muito rápida, né? E empreendem basicamente para ganhar dinheiro, né? É lógico que todo mundo que abre uma empresa com fins lucrativos tem que ter lucro, né, gente? Não vamos ignorar isso, né? Mas aqueles negócios pensados realmente a longo prazo, o empreendedor ele entende que vai demorar para vir o lucro, porque o longo prazo ele exige uma boa estruturação, e essa estruturação, por mais pensada que ela seja na hora de abrir o negócio, ela vai levar um tempo para se aperfeiçoar e realmente gerar resultados, né? Então, o empreendedor que está empreendendo para ganhar dinheiro rápido e está empreendendo somente por dinheiro, sem aquele objetivo pessoal de realizar algo pela sociedade, por alguém, por um setor, entregar um produto, resolver um problema, ele vai sucumbir porque ele não vai conseguir se sustentar a longo prazo, né? Primeiro, o dinheiro não vai vir imediatamente. Você precisa fazer investimentos, você precisa construir um capital de giro, que nós vamos falar mais adiante. Você precisa se estruturar e se reinventar nos primeiros anos para poder, né, se adaptar ao mercado, às exigências. Nada como a prática, nada como aprender com o processo, né, gente? Nós estamos sempre aprendendo assim, né? Então, esse seria o primeiro grande erro do empreendedor, que é aquele resultado rápido que não vai existir. Porque se ele existir, vai ser por sorte. E por sorte, a gente não vai muito longe, né? Nem na questão de tempo, nem na questão de resultados, né? Tu vai ter um pico e depois vai cair. Segundo erro, digamos assim, seria superestimar, tem a ver, né, com esse primeiro tópico, superestimar o próprio crescimento e subestimar a concorrência. Olhar para a concorrência, só o que a concorrência tem de errado, e olhar para o seu negócio vendo só o que ele tem de certo, só o que você está fazendo certo. E aí você vai ver que tem que ser justamente o contrário. Você tem que ver o que a sua concorrência está fazendo de certo e ver o que você está fazendo de errado. Aí você vai aprimorar, porque aí você vai ter certeza, né? Você vai ter uma visão clara da realidade do que a tua concorrência está fazendo e está sendo melhor que você. E é com isso que você tem que se preocupar. Ficar apontando os erros dos outros não vai adiantar nada. Você tem que ver os seus erros dentro do seu empreendimento. Porque aí você tem o poder de corrigir e realmente se superar, né? Porque, na verdade, você tem que superar a si mesmo, né? E depois você pensa em superar a concorrência. Então, olhar para a concorrência tem que sempre ver o lado bom que eles estão fazendo para ver o que é. E assim, ó, gente, olhar para a concorrência e ficar falando mal, você só suja a sua imagem, né? Só suja. Porque quem realmente tem um profissionalismo olha para a concorrência e vê até como os parceiros, né? Eu sempre me refiro, eu morei um tempo em São Caetano do Sul e lá tinha ruas de setores comerciais, né? Tinha a rua só das lojas de móveis, mobiliário para casa, né? Tinha uma rua só de lojas de móveis de escritório, tinha uma rua que só tinha motéis. Então, assim, ó, a concorrência, às vezes, ela tem que ser até buscada para te conseguir ser visto pelos teus clientes, né? Então, olhar para a concorrência e ver o que ela tem de certo para te fazer melhor e olhar para ti e ver o que tu tá fazendo de errado para corrigir, e não o contrário, né? Não subestime a concorrência porque ela tá fazendo bem. E não superestime o teu crescimento, porque você sempre vai ter como melhorar teu negócio. Porque até água parada apodrece, né? Imagina o empreendedorismo, o que acontece. Bom, o terceiro erro, não saber qual é o seu diferencial, né? Que daí tem a ver com esses outros dois erros que eu falei, né? Se tu empreende só por dinheiro, tu nunca vai desenvolver um diferencial. Se tu não olha para os teus erros, tu nunca vai desenvolver um diferencial. E tu não precisa inventar a roda, né? Tu não precisa criar algo espetacular. Às vezes o diferencial comparado à tua concorrência é a forma de entrega, é como tu te comporta na frente do teu cliente para fazer um determinado serviço que vai resolver o problema dele de uma forma muito mais integral, né? Então, o teu diferencial ele vai poder ser naqueles mínimos detalhes mesmo. Não sei por que a minha tela escureceu, gente, mas enfim, espero que vocês estejam me vendo bem.
Então, esse diferencial, ele não precisa ser um espetáculo, ele não precisa ser algo inovador, porque é no detalhe que você ganha o cliente, é no detalhe que você vai ser diferente da tua concorrência, né? Então, isso tu só vai aprender esse diferencial, esse detalhe de diferencial, se você estiver empreendendo por mais do que por dinheiro, se você realmente estiver constantemente verificando o que você está fazendo de errado, o que você pode melhorar, o que você pode fazer de certo, né? O que você pode ajustar para atender melhor o teu cliente, tá? O quarto erro que eu elenquei aqui é não se atentar para a legislação na questão de prevenção de riscos, tá? Porque quando o empreendedor, principalmente quem está começando agora, pequenos negócios, né? Ele vê na lei sempre um inimigo. Porque eu tenho que cumprir a norma, porque eu tenho que cumprir a norma de segurança, porque eu tenho que manter determinadas coisas, situações, acessos, adaptações que eu tenho que fazer na minha estrutura, porque eu tenho que manter um livro, porque, entende? Vê na lei sempre um inimigo, né? E faz aquilo meio que por obrigação, meio forçado pelo advogado que chega e diz que tem que fazer, né? Mas isso é um erro, porque, na verdade, se você for ver lá as intenções da lei, eu sei que isso é polêmico, tá? Mas as intenções da lei é sempre de prever riscos, né? Se você for ver as normas de segurança do trabalho, né? Aquele monte de EPI, para que isso dificulta o trabalho? Tem gente que pensa assim ainda, né? E, gente, isso pode ser teu maior aliado, pode ser a melhor coisa que tu faça, porque tu vai prevenir acidentes de trabalho, vai prevenir doenças, vai facilitar os acessos do cliente. Quando tu cuida do teu colaborador, do teu funcionário, tu fornece tudo que ele precisa, você evita rotatividade. Você evita ficar alterando de funcionário, ficar tendo que tapar furo de funcionário que está doente porque não usou o EPI correto. Você evita tudo isso. E quem empreende sabe que rotatividade de funcionário atrasa a empresa, porque tu tem que ensinar tudo de novo várias vezes. Quando a empresa vai engrenar, troca. Quando a empresa vai, troca. E isso vale para as leis trabalhistas também, porque quem não paga tudo direitinho, quem não faz, ou pelo menos que não deixa claro o que está sendo pago, como que vai ser, a questão também do banco de horas, que cumpre direitinho e tal, você mantém o teu colaborador, né? Você mantém ele na sua empresa e você evita esse atraso da empresa que é a rotatividade de funcionários, né? Então, outras questões que também precisam ser seguidas à risca na legislação, não só para evitar processos, não só para evitar demandas e evitar problemas, mas também uma forma de tu administrar melhor o teu negócio. Quando você fala em enquadramentos tributários, deportes societários, que você faz corretamente, busca assessoria correta, né, que você faz aquilo ali, você evita uma carga tributária superior àquela que tu pode suportar. Eu já vi empresas se manterem na limitada e não irem para o MEI ou não aderirem ao simples e estarem falindo. Eu digo, é lógico que vai falir, tu não tem condições de pagar uma carga tributária desse tamanho, né? Então, esse cumprimento da lei, da forma de evitar riscos e proteger o teu negócio e não simplesmente porque é uma obrigação legal, já é uma estrutura que foi pensada por muitas pessoas que contribui para o teu negócio, tá? Vai ter gente que vai falar contra mim, que vai falar que é um excesso de carga tributária. Eu não estou falando sobre as cargas tributárias. Eu estou falando que cumprir a legislação que existe e que tu não tem poder de mudar, que tu reclamar não vai resolver, contribui para o teu crescimento, tá? As questões jurídicas eu me empolgo um pouco mais. Bom, vamos para o quinto problema que eu verifico que dá para evitar. Que tem um pouco a ver com essa questão legal, mas que tem a ver também com a estrutura interna da empresa, que é não dar atenção à elaboração do contrato social e não fazer acordos de sócios, acordos de cotista, dependendo da estrutura da empresa, tá?
Hoje as sociedades elas fecham muito por causa de problemas entre sócios, de desconfianças, de falta de transparência na administração, porque às vezes um sócio administra, o outro investe, o outro trabalha, né? E aí causa essas confusões, esses problemas de relacionamento dentro da empresa. A distribuição do lucro nem sempre ela é formalizada, né? E aí a falta de formalização, por mais que seja, aí você vai dizer assim, você é a favor da burocracia, depende da burocracia. Tem algumas que te trazem transparência. Registrar o que acontece entre os sócios, ou melhor, antes de começar a sociedade, determinar entre eles como que vai acontecer cada detalhe, o que cada um vai fazer, o que cada um espera um do outro, o que cada um tem para contribuir com a empresa, porque por mais que vocês tenham conversado diversas vezes e começado o negócio, tem questões que talvez não tenham sido discutidas entre vocês. E é essas questões que vão gerar os problemas. Então, se preocupar com essa formalização, com a elaboração desses documentos, porque geralmente o contrato social ele é feito pelo contador e os sócios às vezes nem têm conhecimento disso. Isso, assim, não muda muito a participação, porque tem requisitos, né, da elaboração desse documento que são obrigatórios por lei, que tem que estar lá, que fazem parte da constituição da empresa. Mas tem alguns que podem estar lá e tem outros, muitos outros, que podem ser tratados no acordo de sócios. E esse acordo é importantíssimo para que a sociedade aconteça, né? E se você é empreendedor individual, relacionando até a questão da administração mais profissional, faz um acordo teu com a tua própria empresa, porque aí você separa, né? Então eu já conversei isso em outras lives com o Andrei, e essa relação entre empreendedor e empresa, ela também precisa ter um viés mais de separar o que é a entidade empresarial e o que é o empreendedor, por mais que ele esteja empreendendo sozinho. E um acordo entre duas pessoas é a melhor forma de deixar certo o que vai acontecer e como que vai acontecer, um compromisso de cada um, né? Depois eu falo mais sobre isso. O sexto problema que eu vejo que pode ser evitado é uso indevido de marcas, tá? Você tem uma grande ideia, vai empreender, está empreendendo, colocou um nome show de bola, chamou um monte de cliente e aí recebe uma notificação dizendo que aquela marca já está registrada no nome de outra pessoa e você não pode usar. E aí o que vai acontecer? Você vai perder boa parte dos seus clientes porque você vai ter que trocar de nome, né? Então, antes de empreender, primeiro, procura o nome no INPI, faça a pesquisa, procure assessoria para isso, porque você não pode ficar utilizando um nome se você não sabe se outra pessoa também tá. E se ela tem o registro, ela tem o direito sobre o uso daquela marca. E quando você definir o seu nome que ninguém mais usa, registre a sua marca, para que outras pessoas não tenham a mesma ideia, não cometam o mesmo erro de ficar utilizando teu nome, né? E você ter que ir brigar com os outros para parar de usar aquela tua marca, porque eles até estão te roubando cliente. Então, você tem um trabalhão danado para construir a marca e aí depois vem alguém e usa aquela marca e usa de todo o teu trabalho, né? Meio que de graça. Então, o uso indevido de marcas ou procurar registrar a marca é uma coisa importantíssima para que essas confusões não aconteçam e também ela traduz o profissionalismo do empreendedor, né? Quando você tem uma boa ideia relacionada a algo mais do que o dinheiro, que é algo que você quer fazer para a sociedade, algo que você quer prestar, um serviço que você quer prestar, a diferença que você quer fazer, eu acho que é uma preocupação própria de quem tem todos esses interesses de que você tenha exclusividade sobre o uso daquele nome, né? De que aquele nome seja só teu, que é meio que gerar um filho quando a gente elabora uma empresa e, enfim, estrutura tudo, pensa tudo o que vai acontecer, tudo o que quer fazer e tal. Então, a exclusividade sobre isso tem que acontecer também. Isso faz parte do profissionalismo do empreendedor, tá? Sétimo erro. Investir muito dinheiro em marketing errado ou não ter condições de aguentar o fluxo de trabalho que vem pelo bom resultado daquele marketing, né? Então eu vejo hoje assim,
né? Agora uma pergunta para vocês, né? Uma empresa resolve investir, sei lá, um pequeno negócio resolve investir 30 mil reais em marketing. Juntou dinheiro e quer bombar, né? E tem estrutura para aguentar os clientes. Aí ela coloca outdoors na cidade, né? E anúncios nos jornais, revista e taratá. Para onde você está olhando agora? Para onde você está olhando agora? Para onde você olha quando você não tem nada para fazer? Quando você não está trabalhando, fazendo alguma coisa, né, mais importante que olhar para o celular, né? Então, assim, a gente já vê, e eu falo isso por experiência própria, a gente já vê que investir em marketing que não considere a internet, que não considere as redes sociais, que não considere o Google, que não considere, né, as plataformas, muito dinheiro fora disso é meio que perda de tempo, né, gente? Porque é um marketing muito caro e, principalmente, como que você vai saber que aquele outdoor, que aquele anúncio de jornal deu algum resultado? A gente não tem como mensurar se o teu anúncio está fazendo você manter o seu negócio porque não teve diferença no fluxo, ou se aquele anúncio lá não te trouxe ninguém, né? Ou se o teu negócio aumentou porque você ficou fazendo publicação, distribuindo organicamente na internet, ou seja, sem investir nada, né? Ou se é o outdoor que tu investiu 20, 30 mil reais. Então, assim, gente, na hora de investir em marketing, por que eu falo disso? Porque o marketing, ele tá totalmente vinculado ao sucesso, né? E o jurídico, ele se importa com isso porque alguns tipos de marketing não são apropriados, às vezes, para o negócio. Você tem que ter um cuidado de colocar todas as informações que a lei determina, enfim, tá? Então, investir em marketing tem que considerar as redes sociais, né? Por que as redes sociais, elas também, além de ser fácil, além de às vezes você conseguir de forma gratuita fazer esse marketing, por que elas são importantes? Porque você consegue, de alguma forma, mensurar se você está chamando atenção ou não, né? Pelo número de pessoas que passam a te seguir, aquelas curtidas e tal. Claro que isso não significa reversão em vendas, né? Tem uma diferença aí. Mas você pelo menos sabe que aquele teu layout, que aquelas tuas cores, que o que tu fala tá dando algum tipo de visualização. Tu tá chamando a atenção de alguém e aí você vai aprimorando. É uma coisa mais fácil de a gente dominar. E aí algumas dicas sobre isso primeiro, investir no marketing orgânico, que daí não é um investimento financeiro, é um investimento de tempo e de aprendizado, né? Que a gente aprende muito quando decide fazer isso. Investir no marketing orgânico da empresa dentro das redes. Vamos dizer que a tua empresa tenha 10 funcionários. Aí é você, mais 2 sócios, são 3, mais 10 funcionários, são 13 pessoas, mais os parentes, né? Marido, mulher, filho e tal, que envolve na situação, vamos dizer aí que dá umas 20, 25 pessoas, né, que estão diretamente ligadas à empresa, né, geralmente uma empresa familiar, às vezes e tal. Se cada um fizer um post, fizer algum tipo de promoção na internet de forma gratuita para aquelas pessoas que já estão próximas, tu já vai ter um marketing. Isso já é marketing, isso já está acontecendo e você não gastou R$1, né? Você só teve que aprender a mexer no Canva, fazer uns desenhos bonitinhos lá, botar uns textos dizendo tudo que você faz, né? Se comprometendo com a entrega do produto e tal. E aí você vai ver se aquilo vai dar resultado, se não vai, se você aguenta aumentar o fluxo de pessoas no teu estabelecimento. Porque daí vem aquele erro. Vamos dizer, se tu botar R$20 mil para anunciar no Facebook e Instagram, cara, muita gente vai ter acesso a esse marketing. Muita gente. Porque R$20 mil dá mais ou menos $1 por dia. Imagina, colocando R$20 mil, o quanto você investiria, até onde você iria com esse marketing. E aí, até onde você aguenta receber a carga de clientes que vem atrás disso, né? E aí que investir na internet é interessante, porque se começar a aumentar muito, você vai lá e cancela tudo, né? Cancela tudo na hora e dá uma estancada né? E se reorganiza e diz, putz, dá certo, né? Eu consigo aumentar. Então, são coisas assim, estratégia de marketing é muita função de testar, é aquele erro educativo. Você vai testando e vendo conforme a tua empresa se comporta. Porque se aumentar muito o teu fluxo, você vai ter que se reestruturar. E aí, nessas reestruturações que até a gente participa, né? De conseguir, né, se reorganizar para conseguir fazer esse crescimento. Porque às vezes até é um crescimento que você nem esperava,
né? Então, errar no marketing é uma coisa que também hoje não dá para aceitar. Tu liga a internet, coloca lá, como anunciar na internet. Você aprende. E aí tem pessoas que dizem os limites, a forma de controlar isso. E tá tudo de graça. O conhecimento tá de graça na internet. Então, errar no marketing é uma coisa hoje assim, ó, que só se for aquele erro barato para te testar, né? Ah, eu coloco R$40 lá e testo se aquele anúncio vai dar certo ou não. Ele não deu certo, bom, perdi R$40, né? Mas eu sei qual é, o que eu tenho que corrigir, o que eu tenho que arrumar para testar de novo, né? Então a gente vai fazendo isso. Então, assim, aprenda sobre marketing porque tá de graça, né? E faça a coisa acontecer de uma forma controlada, né? Bom, o 8º erro, digamos assim, é pessoas que começam o investimento, ou começam o negócio e usam empréstimos ou financiamentos para fazer os negócios, tá? E aí, uma colocação que eu escutei esses tempos, e é por isso que eu tô fazendo isso, eu não sei até se a pessoa não tá me assistindo. Raquel, eu não vou conseguir fazer as reservas de 13º, férias, capital de giro e tal, porque eu tô abrindo negócio com um empréstimo. Então, eu primeiro preciso pagar esse empréstimo para depois pensar em fazer algumas reservas. E aí, se você não fizer as reservas, a chance de ter problemas financeiros com a empresa é grande. E se você tiver problemas financeiros significativos na empresa, você vai ter que fechar. E se você fechar, você não vai pagar o empréstimo. Então, vira um círculo, né? Que você não vai conseguir nem uma coisa nem outra, né? Então, assim, quando tu vai fazer um empreendimento e vai usar empréstimos, financiamentos, enfim, porque às vezes o negócio exige mesmo. Você tem que colocar tudo separadinho. Tira teu lucro, então, mas não tira a estrutura básica para fazer o negócio dar certo, né? Então, ter o capital de giro, ter as reservas para pagar 13º, férias, rescisões, né? Nem que seja uma parte disso, né? E contar com o aumento de vendas, meio que no risco, né, gente? Não dá para fazer isso, mas enfim, às vezes é necessário. Estruturar isso separadinho e projetar como vai fazer esse pagamento desse financiamento desse empréstimo. E aí, se você pensa, né, nessa estrutura, quando você pensa nessa estrutura, você tem um limite para tirar do empréstimo. Porque aí a parcela do pagamento daquilo não pode superar determinado valor. Porque todo o resto já está elencado ali, determinado dentro da organização contábil, né? Então, começar o empreendimento usando empréstimos ou financiamentos e abrir mão de estruturas essenciais para o crescimento, você derruba a empresa, né? Porque se essas estruturas são essenciais para manter o serviço, para manter voltou a luz, para manter o empreendimento, e você desconsidera elas para poder pagar o empréstimo, você não vai conseguir pagar, porque você não vai ter nem empresa para conseguir fazer esse pagamento, né? Então tem que ter cuidado aí na hora de que tu tá abrindo a empresa e vai contar com esses aportes, né? Tem que sentar e colocar tudo na ponta do lápis. Talvez esperar mais um pouco, talvez fazer um pouco diferente, num lugar diferente, alguma coisa ser mais barata, né? Alguma coisa desse tipo você vai ter que ajustar dentro dessa situação. Bom, o nono, que nós já vamos ir para meia hora, né? E eu prometi que... o nono erro, digamos assim, né? É o empreendedor começar a terceirizar os funcionários e não estruturar isso direito, tá? Porque com a reforma trabalhista criou-se aquela concepção de que dá para terceirizar tudo. Vamos terceirizar porque aí eu não tenho obrigações trabalhistas. Cara, se teu contrato for mal feito, se ele não prevê e se você não fizer um acompanhamento, uma fiscalização desse contrato, você vai pagar os direitos trabalhistas do mesmo jeito, né? Porque quando você terceiriza, no teu contrato, tá? Você tem que colocar lá que você vai fiscalizar o pagamento das verbas trabalhistas, dos direitos trabalhistas daqueles funcionários que estão trabalhando dentro da sua empresa. Por quê? Porque o tomador de serviço, que é você, ele é subsidiário nessas verbas, tá? A terceirização, ela não exclui completamente as obrigações do tomador com os direitos trabalhistas. Se ela não exclui essa tua obrigação, é uma obrigação tua conferir se isso está sendo pago,
né? Você não vai fazer o pagamento, você vai pagar o teu contrato comercial com a empresa terceirizada, bonitinho lá. Mas no teu contrato com essa terceirizada, você vai colocar lá que você quer todos os comprovantes nominais, nome daqueles funcionários que estão trabalhando dentro da tua empresa, que eles estão, que a empresa terceirizada está pagando em dia. E você vai mensalmente exigir isso para fazer o pagamento para eles. Ó, eu só vou te pagar, né? E por isso que as terceirizadas têm que ter capital de giro muito maior, às vezes, do que outros tipos de negócio. Porque a terceirizada, ela tem que ter dinheiro em caixa para pagar aquilo que ela vai receber, né? Então assim, terceirizar nem sempre é um acerto, viu, gente? Para terceirizar, tem que pensar e tem que fiscalizar. Então, um erro evitável é problema com terceirização, porque tem mecanismos, tem formas de fazer isso, tá? O 10º erro, daí que vem, englobando mais um pouco aí, que é desconsiderar capital de giro e as reservas trabalhistas, tá, gente? Começa a empreender e coloca assim, não, o meu custo fixo é de 5 mil reais, né? Então, eu tenho um capital de giro de 5 mil reais. Cara, isso aí não gira, né? Não vai dar a roda inteira. A roda inteira são 6 meses, para te dizer. Qual é o tamanho da roda do capital de giro? É 6 meses. Tu tem que ter um capital de giro de custo fixo de 6 meses. Ah, mas isso é impossível. Não, é possível. Tu pode até começar com um pouquinho menos e construir isso, tá? Ter a disciplina de construir um capital de giro de 6 meses. Claro que vai ter momentos que você não vai ter os 6, porque você está usando ele, mas vai girar e vai acontecer. Então, isso é a estruturação, né? É tu estruturar para essa roda girar inteirinha. Porque senão o teu negócio, ele tá com um risco muito grande. Aí, a avaliação dele é de alto risco, né? Então, se você empreende, cansa e quer vender a empresa, ou acha que o negócio, que você não quer mais fazer aquilo ali, quer fazer outra coisa, enfim, quer vender o negócio, ou quer construir algo para ser vendido depois, porque tem gente que constrói empresas pequenas também para ser vendidas depois, você precisa mostrar para essas pessoas, para os interessados na compra, que o negócio ele é administrado de forma profissional e que ele se sustenta. Né? E a forma de mostrar que ele se sustenta é mostrar, né, o capital de giro, que isso tudo acontece de uma forma profissional. Senão ele está sempre no risco, né? Ele está sempre no risco de fechar. E aí uma empresa que não mostra que é capaz de manter um capital de giro, ela é uma empresa que não é muito lucrativa, né? Então isso aí já vai diminuir o valor dela também, né? Sem contar que a gente vive com o frio na barriga. E aí não dá para viver assim, né? E eu deixei por último um erro que eu tenho visto em alguns empreendimentos, com alguns empreendedores. Eu quero que o meu negócio ande sozinho, né? E aí essa história de negócio andar sozinho, cara, é difícil. Porque é possível, mas é difícil. Como é que se faz um negócio andar sozinho? Primeiro você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que construir ele e administrar de forma extremamente profissional. Aquela historinha lá, tem um supermercado pequeno, dá para andar sozinho? Dá! Nossa, se tem uma coisa que dá para andar sozinho, é o supermercado, né? Um mercado pequeno ali de bairro e tal. Dá para andar sozinho? Dá, desde que você administre profissionalmente. Desde que a tua comida não saia dali sem registro, né? Porque se você tem um mercado, você vai comprar de si, né? Se não comprar de si, aí, se nem tu acredita no teu negócio, né, que dirá os outros. Então, você vai comprar no teu negócio, você vai pegar, né, a cesta básica da tua família, todos os alimentos e tal dali, beleza, anota tudo isso e desconta do teu Prolabore, né. Você tem um restaurante e toda a tua família come lá, né, afinal, ela acredita, né, e gosta da tua comida. E você tem que registrar isso, né, e colocar como custo. É custo quando a pessoa trabalha e come no local. É adiantamento de Prolabore quando a pessoa não trabalha e vai lá e come, tá? Por que isso? Porque as regras para os restaurantes dizem que quem trabalha no restaurante, os funcionários que trabalham no restaurante, eles têm que receber uma refeição. Então, se você trabalha lá, você também tem direito a essa refeição.
mas isso é custo. Se você tem o mercado e retira produtos de lá, você anota tudo e desconta do teu prolabore ou do teu lucro, tá? Porque aquilo ali foi um adiantamento, né? Por que não é a mesma coisa do restaurante? Porque o supermercado não é obrigado a fornecer esse tipo de coisa, né? É custo. Então, tudo é custo. Você pode, mensalmente ali durante o mês, consumir algumas coisas? Pode, desde que isso anote e fique dentro de uma administração. Ah, você tem uma conta para pagar e está sem dinheiro? Entra no cheque especial, mas não tira dinheiro da empresa. Por quê? Isso é a administração profissional. É aquela administração que vai traduzir literalmente o que acontece dentro da empresa, qual é a tua margem de lucro, qual é o teu custo, porque se você misturar tudo, você não vai saber qual é o custo, não vai saber quanto você está ganhando, né? Então, para o negócio andar sozinho, primeiro, vai ter que trabalhar muito, vai ter que conhecer todos os percalços do dia a dia, tudo que acontece ali, é você que sabe mais do que todo mundo. Vai ter que criar estruturas de controle dessas ações diárias. Então, você sabe o que tem que estar sendo feito e você tem uma forma de controlar isso, né? Que aquilo foi feito. Focar na administração profissional, nisso tudo que eu falei, de separar literalmente a tua vida do teu empreendimento. É a administração profissional, tudo que acontece lá está registrado, tu emite nota fiscal, porque a emissão de nota fiscal ajuda tu a controlar tudo isso, né? Separa, então, totalmente o negócio de você. Cria essa independência administrativa da empresa. A empresa é uma pessoa jurídica e eu sou uma pessoa física separada dela, né? A minha contabilidade não tem nada a ver com a empresa. Que a Kátia falou aqui. Além de tratar como se fosse um cliente normal, eu acredito que o que engorda o gado é o olho do dono. Vejo muitos empreendedores que delegaram, né, as atividades e nem aparecem lá. Isso pode matar qualquer negócio. Sim. Por quê? Porque daí quer que o teu negócio ande sozinho, quer, né, que as coisas sejam administradas à distância, quer curtir a vida, quer viajar, quer tirar férias. Ninguém pode perceber que ele é assim. Essa é a grande dica para te dizer que o teu negócio anda sozinho, tá? É que ninguém sabe que ele está andando sozinho, nem teus funcionários, nem teus clientes, porque tu tem tanto controle sobre aquilo ali. As pessoas percebem que tu tem tanto controle sobre aquilo ali, que mesmo que você não esteja ali dentro, elas acham que você está. Elas sentem a tua presença, né? Deus, onipresente. Então, assim, entregar para os funcionários administrar, sim, é o grande erro de todo negócio que você acha que o teu negócio está andando sozinho. Ele não está andando sozinho. O funcionário está fazendo ele andar e, às vezes, né, temos alguns probleminhas aí no meio do caminho que levam à falência do negócio, né? Então, você tem que criar estruturas tão elaboradas, trabalhar tanto, né, criar estruturas tão elaboradas que ninguém perceba que ele está andando sozinho. Porque a administração está sendo tão profissional, está tendo tanto controle sobre aquilo ali, que se der qualquer problema ali, vai trancar em algum lugar, na hora você vai ver, né? Os erros são muito, muito fáceis de serem percebidos, né? Então, esse 11º erro, digamos assim, ele resolve todos os outros, né? Se você resolver ele, se você criar todas essas estruturas, tiver a ideia, a intenção de que teu negócio ande sozinho, seja administrado de forma profissional, você corrige todos os outros, né? E uma sacada, assim, né, que a gente tem em relacionado a todos esses erros e tantos outros que também acontecem que podem ser evitados, né? Ele é a questão da comunicação, né? Porque tudo aqui, se vocês forem ver, todos esses 11 problemas que eu elenquei, mais tantos outros que devem ter passado pela cabeça de vocês, pela ideia de vocês, eles se relacionam à relação entre pessoas, né? Eles se referem à relação entre pessoas. Seja entre os sócios e os funcionários, os fornecedores, os consumidores, né? Eles estão sempre relacionados a essa relação pessoal. E o que estraga uma relação? A falta de comunicação, a falta de transparência, a falta de objetividade. Então, se a tua comunicação for transparente e objetiva, ela resolve todos esses problemas, né? Porque quando a gente fala numa administração profissional, é simplesmente
Simplesmente é ótimo, né? É simples, mas não é fácil. A gente fala que todas as comunicações da empresa, elas têm que estar registradas e entrar dentro de um cronograma, dentro de um fluxo de trabalho, dentro de uma estrutura, estarem adequadas à lei, porque o que está adequado à lei não gera problema, né? Então assim, a comunicação aí, quando você se deparar com um problema, se pergunte: onde a comunicação falhou? E comunicação é falar, detalhar, produzir documento, tudo que for para registrar, né? Então você olha para o problema e diz assim: aonde falhou a comunicação? Você vai começar a resolver esse problema, né? Seja pela falta de comunicação, seja pelo excesso de informações, às vezes que não precisa para determinado problema, para determinada situação, né? Então, são todos esses erros evitáveis e a comunicação ela pode evitá-los ou resolvê-los, né? Depende do aonde você anda aí nessa cadeia, tá, gente? Então, o que eu tinha para falar... Isso, 42 minutos. O que eu tinha para falar hoje era isso, tá? Quinta-feira que vem tô aqui de novo, tá? Toda quinta-feira, então... eu faço uma live falando sobre essas questões de empreendedorismo, o que dá para resolver, um pouco relacionado ao direito e um pouco relacionada a outras áreas que acabam interferindo, né, nessa relação. Porque eu não posso achar que, como advogado empresarial, eu vou entrar dentro de uma empresa, vou dizer o que é lei e ponto, né? Eu entro dentro de uma estrutura muito maior que o direito, né? Eu entro dentro de uma estrutura que precisa de conhecimentos muito além do mero direito. Então, eu me vejo obrigada não só a falar sobre esses assuntos, como a pesquisar e vir falar sobre esses assuntos, porque eu acredito muito, de verdade, gente, assim, ó, falando de coração, eu acredito muito nos pequenos empreendedores, tá? Hoje, os pequenos empreendedores, eles representam 99% das empresas no Brasil. Tá? O total de empresas no Brasil está quase chegando a 20 milhões. Então, assim, ó, pensa, 99% disso são pequenos empreendedores. São pessoas que estão ali, ó, na luta para fazer o seu negócio dar certo, para sustentar sua família, para ter um pouco mais de experiências, para fazer diferença na sua sociedade, para fazer diferença na sua cidade, na sua comunidade. Então, se tem uma coisa que eu acredito que possa mudar muito do que está errado na sociedade, é o pequeno empreendedorismo, tá, gente? Então, quem está me assistindo aí é pequeno empreendedor, eu acredito muito em vocês, na capacidade que vocês têm. E tudo que eu puder fazer para trazer aqui, para ajudar vocês, eu vou trazer. E por enquanto, então, toda quinta-feira, 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, porque quem é empreendedor levanta cedo, né? Precisa, né? Não tem nem escolha. E contem comigo, qualquer comentário, dúvida, reclamação, crítica, por favor, deixem nos comentários, esse vídeo vai ficar gravado e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau!